Niemeyer povoou o mundo com beleza. São centenas de construções imponentes, sensíveis. E muitos projetos ainda estão no papel esperando para ser erguidos. O concreto armado e a curva. Elementos que Oscar Niemeyer uniu e que se tornaram a marca de seu traçado. Na dureza da forma, o arquiteto lapidou o movimento e criou uma arquitetura própria, original, o denso, suspenso no ar. Quando o Niemeyer começou a fazer os seus projetos, ele começou a criar curvas na arquitetura, curvas, fazer coisas que ninguém imaginava que pudesse fazer. O primeiro projeto, no início da carreira, foi a sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, o edifício Capanema. Aqui já estavam presentes elementos marcantes da obra dele: os pilotis, o vão livre, as amplas janelas que levam a luz para o interior. Mas foi o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, o primeiro grande trabalho da carreira de Niemeyer. Dali surgiu uma união que mudaria a história do país. O bairro foi construído na década de 40 a pedido do então prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Niemeyer desenhou um cassino e um clube. Também incluiu uma casa de baile para o povo. Tanta modernidade chocou os mineiros à época. Mas foi a igrejinha de São Francisco de Assis, às margens da lagoa, que causou mais polêmica. É célebre a história da Igreja da Pampulha, que não foi sagrada pela cúria local, exatamente porque ela era uma igreja muito diferente das outras igrejas. O folclore da época fala que era uma igreja feita por um ateu, um comunista, então se agregava ao espanto das formas, se agregava também a ideologia política e toda a questão ligada à personalidade do Oscar Niemeyer. O Conjunto da Pampulha deu fama internacional ao arquiteto. Em 1946, ele apresentou um projeto para a construção da sede das Nações Unidas em Nova York, elaborado em conjunto com o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, pai do concreto armado. A proposta, que privilegiava o vão livre, foi a vencedora. Em 1951, a maior estrutura de concreto armado do Brasil rasgava o céu da metrópole. O edifício Copan, em São Paulo, é até hoje o maior residencial da América Latina. A forma sinuosa do concreto se impunha aos ângulos retos da selva de pedra. Mas foi aqui em Brasília que o gênio da arquitetura pôde erguer sua obra-prima. Na década de 50, Juscelino Kubitschek decide tirar do papel o sonho de construir a capital federal no centro do país. Aqui na Praça dos Três Poderes, Oscar Niemeyer colocou de um lado o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, representando o Poder Judiciário. De frente para a cidade, imponente, deu lugar de destaque para a Casa do Povo, o Poder Legislativo. Ele comparece para a cidade como se fosse um monumento, uma escultura. De lá você não vê janelas, nem porta, nem campainha. Então você vê o branco dos dois edifícios em paralelo, você vê as duas cúpulas das duas casas do parlamento, brancas, alvas, sem janelas, que denotem a escala humana. Em todos os palácios da capital, as colunas que viraram marca registrada do gênio impressionaram o ministro da Cultura francês. Que o André Malraux chega no Brasil e diz assim, que essas colunas são os fatos mais importantes desde as colunas gregas. Na catedral, mais uma amostra da genialidade. O arquiteto optou por gomos de concreto, vidro e nada mais. É uma obra feita de uma única peça, aquele gomo curvo, que você vê que vai até o chão, que se repete igualzinho 16 vezes e que em cima ainda tem essa sutileza. Um fica em pé porque se apoia contra o outro. No Memorial JK, a primeira escultura feita por Niemeyer, Juscelino acena para os brasilienses. Entre suas últimas construções na cidade está o Museu Nacional de Brasília, de 2006. O mezanino é suspenso, mas nem todo mundo gostou. O museu tapou a catedral e abafou. Com a ditadura militar, Niemeyer se mudou para Paris em 1966. Lá desenhou a sede do Partido Comunista Francês. Os projetos internacionais ganharam fôlego. Na Argélia recém-independente, projetou a Universidade de Constantine e uma mesquita no mar.
No início dos anos 80, na volta ao Brasil, ergueu a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. 7 anos depois, traçou um memorial em São Paulo, o da América Latina, com suas veias abertas. Ainda na capital paulista, desenhou o complexo arquitetônico do Ibirapuera e fez uma imensa marquise serpentear o conjunto da obra. O Ibirapuera aqui em São Paulo tem aquela marquise que une, né, as diversas construções, né, os pavilhões que tem lá, e aquela marquise é uma coisa única no mundo. Uma de suas últimas criações no mundo foi o Centro Cultural de Astúrias, na Espanha, inaugurado em 2011. Existem bons arquitetos no Brasil, importantes, mas talvez nenhum tenha sabido representar tanto esse mimetismo da natureza da gente, essa condição riquíssima da nossa etnia, da nossa mistura humana. Então tudo isso você tem presente na obra do Oscar Niemeyer. Eu sei que os mais pobres não vão usufruir nada, né? Mas eles podem parar e ter um momento assim de prazer, de surpresa, ver uma coisa nova. Esse é o lado assim de que a arquitetura pode ser útil. O resto, quando ela tiver um programa humano, social, uma coisa toda, aí ela vai cumprir o seu destino. Por enquanto, só usa a arquitetura quem tem dinheiro, os outros estão fodidos aí nas favelas.